Olá, pessoal! A partir de agora, nós falaremos então sobre a importância do brincar, a importância da brincadeira na educação infantil. É praticamente consensual sobre a importância da brincadeira na vida das crianças, tá? Só que é muito importante a gente ter o quê? A gente ter um olhar mais diferenciado, um olhar mais aprofundado sobre essa brincadeira. Porque embora a brincadeira ela seja um eixo de trabalho aí na educação infantil, há um caráter muito utilitário da brincadeira nessa etapa da educação básica. Como assim, professor? Um eixo utilitário, um caráter, na verdade, muito utilitário. A gente sempre vê a brincadeira a serviço de algo, ou seja, a brincadeira como ponte, como estratégia para se ensinar algum conteúdo, tá? Ou até muitas vezes também ela é vista como algo menor, como algo somente para passar o tempo, ou também a brincadeira vista somente como como que eu posso dizer? Como um passatempo que a criança gasta só energia e que não merece atenção do professor. Consequentemente, a gente não tem um profissional ali atuando como mediador ali dos processos, né, de aprendizagem, do desenvolvimento psicossocial dessa criança, tá? Só que para a gente então compreender a brincadeira, para a gente entender a brincadeira, é importante que a gente tenha uma visão muito clara de como as crianças estão no mundo e como elas interagem com o mundo. A gente já viu aí na nossa aula, né, as concepções de infância trazida por Philippe Arrier, e então nessa terceira identidade aí da infância, a gente vê a criança como sujeitos, a criança como sujeito em desenvolvimento, né, em todas as suas particularidades aí em relação ao adulto, tá? E a gente tem alguns autores que vai falar sobre a importância do brincar na educação, tá? O brincar na infância. E, consequentemente, na educação infantil, dentre eles Vygotsky, que vai falar sobre os sentidos que a criança atribui ao brinquedo, à brincadeira, aos jogos lúdicos, tá? Mas para a gente entender um pouquinho como as crianças estão no mundo e como as crianças interagem com esse mundo, é interessante a gente resgatar algumas memórias aí do nosso passado, algumas memórias aí da nossa infância, como por exemplo as sensações corporais, a sensação do tempo suspenso. Como assim, professor? Tenta lembrar lá aquelas brincadeiras que a gente ficava fazendo de girar, 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 só pra gente ficar tonto, né? Há aquelas outras brincadeiras também que a gente fazia, como pisar nas folhas secas para ver o que ia dar. Nas calçadas, a gente não pisar em linhas de calçadas, ou então tentar ficar inventando inventando formas ali com as linhas das calçadas. Então, assim, tudo isso remete o quê? Remete a um sentido ali de descoberta, de interpretação do mundo que é peculiar da criança. Só que a gente também tem que entender que a partir das brincadeiras, a criança, ela não vai, ela vai descobrindo o mundo, tá? Então ela vai criando significados, entendendo esse mundo. Então a gente tem que verificar a criança como brincando para entender esse mundo, entender a cultura ali ao qual ela está inserida, tá? Então, eu vou disponibilizar nessa aula a parte 1, na próxima aula a parte 2, e na próxima aula nós vamos ver mais um vídeo ainda complementar sobre a importância do brinquedo e da brincadeira. Alteraremos então aí o cronograma da nossa disciplina, porque esse conteúdo ele é essencial aí para a educação infantil, tá? E, como eu falei, quisera eu ter um respaldo teórico tão grande quanto ela tem, que é a Kishimoto. Na verdade, o nome dela é Shizuko Morishida Kishimoto. Ela é referência nacional aí quando a gente discute o brinquedo, a brincadeira, a educação infantil, a formação de professores na educação infantil, tá bom? Então eu vou disponibilizar duas entrevistas dela, uma nessa aula, uma na próxima aula. E as nossas atividades então serão em cima desses vídeos, dessa entrevista que ela fala, assim, eu fico babando quando ela fala. Ela fala sobre o porquê da brincadeira para criança, ou seja, a brincadeira enquanto direito da criança, a partir dessa nova visão também que a gente tem de criança, né? Essa terceira identidade.
a questão da acessibilidade do brinquedo, porque a gente vê salas de aulas aí em educação infantil maravilhosas, super enfeitadas, só que a gente vê o brinquedo lá em cima, ou até uma sala muito poluída. Então a gente fica pensando assim, como que essa criança vai conseguir interagir com esse ambiente? Então, logicamente, ela vai falar também sobre a organização dos espaços físicos e dos materiais, tá? Ela vai falar sobre a importância do brinquedo, então, para estimular aí o cognitivo, o sensorial, o lúdico. E ela debate também a questão da falta de estrutura pública, tá? De estrutura física. E o problema também de política pública, ou seja, a questão de vontade política para uma escola voltada ao brincar. Será que o poder público aí, quando a gente fala de educação infantil, a gente tem que falar então tanto do poder público federal quanto do poder público municipal, até porque a gente verifica lá que a educação infantil, ela é uma obrigatoriedade de quem? É uma obrigatoriedade do poder público municipal, né? Então, a gente tem que pensar aí qual que é o papel aí dos nossos gestores, dos nossos prefeitos na questão da infraestrutura aí, tá? Ela vai e também aí eu vou disponibilizar para vocês um projeto, dois vídeos sobre um projeto que chama Criança e Natureza. Esse projeto eu fiquei maravilhado, assim, pretendo um dia colocá-lo em prática também. Por quê? Porque esse projeto fala sobre o brincar livre na natureza, tá? Então vai falar sobre a importância do brincar livre na natureza para o desenvolvimento cognitivo, social e psíquico da criança, tá? Então vai falar que as interações simples podem auxiliar na socialização, habilidades corporais e motivação das crianças durante a primeira infância. Então nós vamos entender esse projeto e até no sentido de que um dia vocês, enquanto futuros professores, né, possam também estar pegando algumas dessas ideias e estarem, então, colocando em prática aí no dia a dia de vocês e facilitando e propiciando um desenvolvimento mais qualitativo para as nossas crianças. É isso, pessoal.